Mano, nesse vídeo eu quero falar aqui com vocês sobre um questionamento que muitos me fizeram, né? Gustavo, o Vitória passou com vários problemas, né? De centroavante e no final das contas não buscou ninguém, não foi atrás, por exemplo, do Daverson, do Mastriani, que custaria, por exemplo, 500 mil reais em salário e 10 milhões para sua compra. Por que isso não seria viável, no meu ponto de vista, no início da temporada? Tem um outro nome que eu falei várias vezes aqui no canal, qual foi o valor, né, que ele acabou indo para a equipe do São Lourenço. Enfim, vou trazer aqui um pouco mais de detalhes e analisar também, né, as opções que foram contratadas pelo Ítalo na última gestão. Se foram opções boas, comparando até agora, né, vendo a obra pronta é mais fácil, mas ainda assim, se eram apostas decentes ou não, vou trazer aqui um pouco mais de detalhes. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, se inscrever no nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Black Art of Foot, conto com sua ajuda para chegarmos aqui em 61 mil inscritos no YouTube. Então você está assistindo aqui embaixo e não se inscreveu, deixe seu like, se inscreve que com certeza nos ajuda bastante. Bora falar aqui então sobre as opções que foram, né, contratadas para centroavante e que estavam no clube nesse ano. Então seriam o Alejandro, que é o principal, tem jogado como titular, o Caio Dantas e o Léo Gamalho, que ficaram desde o ano passado, e o Luiz Adriano, que chegou para ser uma solução, mas não deu muito certo, né? O Léo Gamalho mesmo, que foi emprestado para o Mirassol, nesse ano jogou apenas 3 jogos e 1 gol pelo Vitória. O Luiz Adriano também é uma passagem bem ruim, tá aqui ó, 13 partidas, 1 gol e uma assistência, e tem especulações, né, para ir para um clube da Série B depois dessa sua saída, assim como o Caio Dantas, que jogou 9 partidas e 1 gol, já estava certo que não iria ficar para a Série A, mas na Série B ele sempre tem um bom desempenho, né? Não é à toa que foram 7 gols em 17 jogos, mas o Vitória contratou ele nessa temporada. Se fosse para o ano passado e ter ficado para esse ano, ok, né? Então acho que já foi mais um erro de contratação. Luiz Adriano e Caio Dantas não faz sentido, né? Já tinha o Alejandro, acho que era melhor ter deixado o Léo Gamalho como reserva e ter investido mais nesse nome de peso para centroavante. Nem acho o Alejandro ruim, os números dele são os melhores, né, até aqui. 9 gols, ainda deu 7 assistências, é muita coisa para um centroavante, em 38 jogos, emprestado pelo Red Bull Bragantino, mas faltou um nome de peso, na minha opinião, e ainda mais para o Vitória, que vinha depois desse tempo todo, precisando de um centroavante de volta à Série A. Eu acho que faltou um investimento maior, ou pelo menos a prioridade, né? Ao invés de você contratar 4, 5 centroavantes que estavam no elenco, você focar em um apenas, vamos colocar 500 mil reais de salário para um jogador, mesmo que o Alejandro tenha sido uma boa opção, ainda assim não era um nome que te entregava 20 gols por ano, nunca foi, né? Ano passado 8 gols, ano retrasado 9, pelo Atlético Mineiro 13 gols, foi o seu melhor momento em 2019, quando foi comprado por um pouco mais de 18 milhões de reais. Então assim, quais nomes poderiam ser uma boa? Eu falei aqui em outros vídeos sobre o Mastriani, 31 anos de idade, ele foi comprado no América Mineiro por um valor próximo da casa dos, vamos colocar assim, 6 milhões e meio, 7 milhões de reais. Do Barcelona, e foi vendido, né, do América para o Atlético por 10 milhões basicamente. É o nome que é aquela coisa, se o América estivesse na Série A, isso daqui é uma coisa que nós temos que levar em consideração. O América não venderia o seu principal artilheiro para o Vitória, que vai brigar pelo mesmo objetivo de se manter na Série A e Sul-Americana. Não iria vender de forma alguma. Mas como o América tinha caído e, apareceu o Cruzeiro, outros times interessados, e o Mastriani demorou ainda a ser vendido, tenho certeza que se o Vitória aparecesse com uma proposta boa, poderia acabar ter ido. É claro que vai depender do interesse também do jogador, o clube e o jogador tem que estar alinhado, porque para o Mastriani seria interessante, para o Vitória que iria brigar contra o Z4, ou no Atlético Paranaense que estava, não estava na Libertadores, mas estava na Sul-Americana com um potencial interessante. Enfim, teria também esse ponto de vista do jogador. Vale lembrar que ele tem sido reserva também, no último jogo contra o Inter 2-2 nem entrou em campo, no anterior marcou gol, né, contra o Red Bull Bragantino, e vem nessa temporada de 15 gols em 32 jogos. Então, poderia ter sido viável do ponto de vista da compra, não é um valor alto, mas o América eu acho que liberaria, né, para um clube da Série A também, porém o Mastriani teria esse interesse, né, essa que é a grande questão. Enfim, só de dar uma sequência aqui na análise, eu quero falar também do próximo jogo do Vitória, que é em casa contra o Cruzeiro, né? Vitória então do Leão, R$30 voltando 91 a cada real apostado, 50 aqui, por exemplo, né? Voltando 152. E lembrando que aqui na Esportiva você pode começar a partir de R$1, né? Então eu postei aqui R$1 para o Atlético Paranaense e para o Vitória vencerem, né, seus jogos para voltar 4,64. Só para você ver que você pode começar com valores bem baixos. Então o link da Esportiva está aqui embaixo na descrição e também no primeiro comentário fixado, tá? 100% de bônus no seu primeiro depósito. Pode começar a partir de R$1. Tem jogos da Série A, Série B, Série C, geralmente aqui com 5, 6 dias de antecedência já tem, né, boas cotações.
Taça Sul-Americana nessa volta, o Cruzeiro e Boca Juniors, tem também Palmeiras e Botafogo na Libertadores, várias cotações aqui bem legais, o link da Esportiva está aqui embaixo. Vamos falar aqui também sobre o Daverson, que é um cenário que aí é o contrário, né? É mais difícil ainda do que o Mastriani. Eu prefiro mais o Mastriani, mas o Daverson era mais difícil. Porque o Cuiabá também, né, vai brigar pelos mesmos objetivos do Vitória. Então, ainda mais pro início do ano, ele vinha sendo titular. O Daverson passou a ser uma alternativa nessa última janela mesmo, né? Dos últimos 2 meses pra cá. Então, assim, jogador que teve 22 jogos no ano, 10 gols, ano passado 45 partidas, 17 gols marcados, e foi, né, para o Atlético Mineiro por um valor próximo também desses 6 a 7 milhões, com um jogador de 33 anos, né, até que tá ok. Vale lembrar então de que se fosse no início do ano seria viável? Não, porque eu vi que o salário dele é acima de 600 mil, então ele ganha muito mais do que o Mastriani, fora que o Cuiabá não teria interesse de reforçar um rival direto na briga do rebaixamento, e fora também de que o Daverson teria interesse de brigar novamente para não cair. Não sei, né? Não sei se esse seria o objetivo, ainda mais tendo uma proposta do Grêmio, do Atlético Mineiro, que aí poderia dar esse salto, né? Já ir disputar de cara a Libertadores, né? Como fez e foi titular ontem contra o São Lourenço, né? Jogou 75 minutos. Então aí já é um cenário diferente que eu acho que é bem mais difícil de acontecer. Apesar de que o Daverson teve aquelas postagens, né? Que ele falou pro PK, lateral esquerdo, que jogou com ele no Cuiabá, comentou, né? Falando, vamos vir jogar junto. Aí falou, só falta o convite, né? Tipo, deixando bem claro. Acho que foi em janeiro ainda de que ele não estava satisfeito na equipe do Cuiabá e até trouxe, né, vídeos aqui no canal falando se ele poderia ser uma boa pro Vitória, mas igual eu falei, acho que o Cuiabá não liberaria para um rival direto e tendo outros clubes na parada que estão na Libertadores, né, o Atlético e o Grêmio, ficaria ainda mais complicado, fora esse salário de 600 mil que eu não acho que vale a pena, acho que é muito mesmo. Você consegue guardar um bom centroavante, 400, 300 mil tranquilamente, acho que 600, 700, mais 7 milhões é bem salgado. E para terminar, teve esse último aqui, né, o Francisco Frideschi, seria essa a pronúncia dele, que saiu do Barcelona e foi divulgado os números, que é um valor próximo de 8 a 10 milhões também, nessa faixa. 31 anos de idade, foi para o São Lourenço, lá da Argentina, depois de uma baita participação, né, pra você ter ideia. Ele é igual o Mastriani, ele foi muito bem no Barcelona, foi artilheiro durante 2 anos. O Mastriani, no último ano dele, 10 gols em 27 jogos e 42 jogos, 9 gols no Barcelona. O Francisco aqui, ó, ele teve 14 gols em 35 jogos e nesse início de ano 11 gols em 16 jogos. Então é quase que a dobro, né, da média do Mastriani. Por isso que eu queria ver esse cara aqui no Brasil e eu acho que pro Vitória seria uma baita opção. Com certeza não tem um salário de 500 mil, 400, tenho certeza que não deve passar de 200, 250 mil lá na Argentina. E na minha opinião poderia ter sido uma baita opção tranquilamente pro Vitória, tá? A gente acostuma aqui com esses salários absurdos, mas tem um nome que eu achei muito interessante, que eu falei pro Vitória no início desse ano, tá? Foi comprado por um valor alto, claro, 10 milhões de reais. Falei ele pro Cruzeiro, falei ele pro Vitória, que o torço pro Cruzeiro, né? O Alex Arce aqui, ó, deixa eu só pesquisar, ele da LDU. O Corinthians especulou ele, só que a LDU pede um valor próximo da casa de 25 milhões de reais com um atacante de 29 anos. Não vai pagar, né? E aí seria uma chance dele ganhar muito mais, né? Por exemplo, no Corinthians, 600 mil. Olha o absurdo que virou o Brasil. O Brasil é a Arábia, tá, gente? Da América. Na LDU, ele tem um salário, de acordo com o Nicola, de 70 mil por mês. Então, tipo assim, seria a chance dele ganhar 10 vezes mais, né? E aí, 22 gols em 27 jogos, estava no Independente quando foi comprado, né? Com valor próximo de 10 milhões. Aí, se tivesse contratado um jogador que vem de uma fase de muitos gols, eu acho que é importante demais. Um clube que acabou de subir para a primeira divisão e não tem essa referência que às vezes é fundamental, né? Um exemplo que eu acho muito interessante é o Goiás mesmo. Se não tivesse o Pedro Raul em 2022, não teria ficado na Série A. Não é à toa que vendeu o jogador, se desfez ali de alguns atletas, mas não trouxe um outro nome de peso para a camisa 9 e o outro ano o clube foi rebaixado. Então acho que faz muita diferença. Quero que você deixe a sua opinião aqui embaixo nos comentários. O link da Esportiva vai estar aqui embaixo também para vocês, para esse próximo jogo contra o Cruzeiro e também na sequência da Série A. E nos vemos numa próxima. Valeu!